Todo ano aparece alguém dizendo que não existe racismo no Brasil. Mas, assim, basta olhar a nossa história e o nosso presente para ver o contrário. Exatamente. E é isso que a gente vai fazer hoje. Nós recebemos uma série de fontes, artigos, estudos sobre o Dia da Consciência Negra. E a missão desta edição é entender por que essa data não é um simples feriado. Não mesmo. É uma data de luta, de memória e principalmente uma disputa de narrativas. O que a gente vai explorar aqui é como o 20 de novembro expõe uma ferida que o Brasil insiste em não tratar. Perfeito. Hoje vamos entender por que o Dia da Consciência Negra não é mimimi, não é invenção recente e muito menos uma pauta de divisão. Pelo contrário. É uma disputa de memória que a extrema-direita tenta apagar, mas que o Brasil precisa encarar. E a promessa é a seguinte: nos próximos minutos, vamos mostrar de onde surgiu o 20 de novembro, por que ele incomoda tanta gente e como essa data revela aquilo que insistem em esconder: o racismo estrutural que moldou o país. Vamos lá. Então, para a gente começar a entender a importância do 20 de novembro, as fontes que a gente analisou sugerem um passo para trás para outra data que todo mundo aprende na escola. O 13 de maio. O 13 de maio de 1888, a data da Lei Áurea. A narrativa oficial que se criou foi a de um ato de bondade, quase um conto de fadas sobre uma princesa salvadora, não é? Uma narrativa muito conveniente, né? Ela pinta a abolição como se fosse um presente, uma concessão da monarquia. Como se a liberdade tivesse sido dada. Exato. E o que essa visão faz, de forma muito eficaz, é apagar 400 anos de rebeliões, de formação de quilombos, de insurreições, de negociações políticas lideradas pela própria população escravizada. Ou seja, a liberdade não foi dada. Foi arrancada com muita luta. Essa narrativa de concessão serviu a um propósito claro: manter a estrutura de poder intacta, mesmo depois do fim formal da escravidão. Então a criação de uma nova data foi uma reação direta a essa história oficial. Foi um ato de ruptura, sem dúvida. As fontes apontam para um momento-chave. 1971, lá em Porto Alegre, um grupo de jovens intelectuais, de ativistas negros, chamado Grupo Palmares, se reuniu para questionar justamente o 13 de maio. E o argumento deles era qual? Eles diziam: olha, celebrar a bondade da princesa Isabel é celebrar uma mentira. É reforçar a ideia de passividade do povo negro na história do Brasil. Central nessa história toda. Central. Foi ele quem propôs. E se a gente tivesse uma data que celebrasse a nossa resistência e não a benevolência branca? E a data escolhida não foi por acaso. De jeito nenhum. Eles buscaram um símbolo de luta, de liderança, e encontraram em Zumbi dos Palmares, o último líder do maior quilombo das Américas. O dia 20 de novembro de 1695 foi o dia em que Zumbi foi assassinado. Então a troca da data é, na verdade, uma troca de protagonistas. Sai a princesa e entra o guerreiro quilombola. O que isso significou na prática? Qual foi o impacto dessa mudança? Significou uma mudança radical de perspectiva. Deixou de ser sobre gratidão e passou a ser sobre orgulho e resistência. Zumbi e o Quilombo dos Palmares não representam apenas a fuga, sabe? Não, é muito mais que isso. É. As fontes destacam que Palmares foi um projeto de sociedade alternativa, com organização política, com agricultura, diplomacia. Era um Estado negro que resistiu por quase um século. Nossa! Então escolher Zumbi foi dizer: nós tivemos nossos próprios líderes, nossas próprias estratégias, nosso próprio projeto de liberdade. Essa ideia de substituir um herói por outro, parece que é aí que está o cerne do incômodo que essa data causa até hoje, não é? Toca num ponto muito sensível da identidade nacional. Com certeza, porque ao fazer isso, o movimento negro não estava só criando um feriado. Estava, na prática, reescrevendo a história do Brasil a partir de uma outra perspectiva. Uma disputa pela memória nacional. Exatamente. Dizendo que a versão contada nos livros didáticos era, para dizer o mínimo, incompleta. E essa disputa nos leva direto ao motivo pelo qual o 20 de novembro é tão atacado. Que é o fato de que ele confronta uma das ideias mais convenientes e difundidas sobre o Brasil. O mito da democracia racial.
A ideia de que, por sermos um país muito miscigenado, a gente não teria conflitos raciais como os Estados Unidos, por exemplo. Que a gente viveria numa espécie de harmonia racial única no mundo. Um mito que, como as fontes que a gente leu apontam, tem uma função muito clara, né? A de ser um amortecedor de conflitos. Perfeito. Se a gente acredita que não há racismo, então não há necessidade de discutir o problema ou de criar políticas para combatê-lo. Fica tudo bem. E é um mito que esconde uma origem de extrema violência. Pois é. A miscigenação brasileira, que é celebrada como um pilar da nossa identidade, não foi, em sua maioria, um processo romântico de encontro de culturas. Longe disso. Ela foi fundada na violência sexual sistemática contra mulheres indígenas e africanas escravizadas. O mito da democracia racial pega essa história de violência e a reembala como uma história de amor e harmonia. E como o 20 de novembro quebra essa lógica? Ao celebrar Zumbi, a data celebra um homem que lutou e morreu combatendo o sistema que normalizava essa violência. Ele não negociou a harmonia, ele lutou por liberdade. E isso expõe a mentira por trás do mito? Totalmente. Mostra que sempre houve conflito, sempre houve resistência. Reconhecer Zumbi como herói nacional é admitir que o Brasil foi forjado na violência racial e não na convivência pacífica. E aqui as coisas começam a se conectar com o cenário político atual, né? As fontes que a gente analisou são bem claras ao apontar que é por isso que a extrema-direita reage com tanta força. Sim, porque reconhecer a luta de Zumbi, admitir que a liberdade foi conquistada, significa admitir que o racismo é um problema real, estrutural, que deixou heranças profundas. E se você admite isso, o próximo passo lógico é reconhecer a necessidade de políticas de reparação. Políticas como cotas raciais, ações afirmativas, leis mais duras contra o racismo. E aí o discurso de somos todos iguais cai por terra. Exato. Tudo isso se torna uma consequência inevitável. O discurso de que essas políticas geram divisão só funciona se você apagar a história de desigualdade que as tornou necessárias. A reação padrão, então, é negar a história, distorcer a imagem de Zumbi, ridicularizar a data. Mas esse discurso negacionista esbarra em algo muito concreto: a realidade que os dados mostram. Ah, sim. O mito da harmonia simplesmente não se sustenta quando a gente olha para os números. De forma alguma. Os números são a prova de que a desigualdade racial não é uma percepção ou uma opinião. É um fato mensurável que estrutura a sociedade brasileira. Vamos começar pela educação, que é a base de tudo. Uma das fontes que recebemos, um estudo do Todos pela Educação, traz um dado, assim, alarmante sobre a conclusão do ensino médio. Sim, os números são muito claros. Entre os jovens de até 19 anos, a taxa de conclusão do ensino médio para brancos e amarelos é de 81,7%. 81,7%. E para os outros grupos? Para jovens pretos, pardos e indígenas, essa taxa cai para 69,5%. Nossa! É uma diferença de mais de 12 pontos percentuais. Isso é muita coisa. É muita coisa. E essa diferença na educação não é só um número, né? Isso se desdobra em oportunidades de carreira, em acesso a crédito, em toda uma trajetória de vida que para muitos já começa com uma desvantagem imensa. É um efeito dominó. Totalmente. E o mais preocupante, segundo o estudo, é o ritmo com que essa desigualdade diminui. Se a gente continuar no ritmo atual, essa diferença só seria zerada daqui a 16 anos. 16 anos. Quer dizer, uma geração inteira de jovens negros ainda vai passar pelo sistema educacional em condições de profunda desigualdade. Exatamente. E isso nos leva direto para a questão da renda e do poder, né? Se a base educacional é desigual, é de se esperar que o topo da pirâmide social também seja. O que os dados do IBGE citados nas fontes nos dizem sobre isso? Eles confirmam a tese. Houve um avanço, é importante dizer, a presença de pessoas negras e pardas no grupo dos que ganham 5 salários mínimos ou mais cresceu de 23% para quase 30% desde 2012. O que é um avanço. É um avanço. Mas aí vem o contexto. Pessoas negras e pardas são 56% da população brasileira. Ah. Ocupar apenas 30% dos estratos de maior renda mostra que a pirâmide ainda é muito branca no topo.
É aqui que o conceito de racismo estrutural, que a gente mencionou no início, fica mais claro. Não se trata só do preconceito de uma pessoa contra a outra, certo? Não mesmo. Estrutural significa que o racismo está embutido nas regras, nas instituições, no funcionamento normal da sociedade. No sistema. No sistema. Os dados de educação e renda não são uma coincidência de milhões de preconceitos individuais. São resultado de um sistema que, historicamente e no presente, continua a favorecer um grupo em detrimento de outro, independentemente das intenções das pessoas. E isso fica ainda mais evidente quando a gente olha para os espaços de decisão, os cargos de poder. Sem dúvida. As fontes mostram que o avanço em cargos de chefia no serviço público, na liderança de grandes empresas ou no alto escalão da política, como ministérios, ainda é extremamente tímido. Quer dizer, a ascensão de renda que os dados mostram nem sempre se traduz em poder de decisão. Exato. E isso reflete um racismo que a gente chama de institucional, que são as barreiras muitas vezes invisíveis que dificultam o acesso de pessoas negras a esses espaços. Então, o que os números comprovam, no fim das contas, é que aquela conversa de somos todos iguais é desmentida pela realidade. A desigualdade tem cor e ela é medida em diploma, em salário e em poder. E é por isso que a luta pela memória, simbolizada pelo 20 de novembro, é tão crucial. Lembrar de Zumbi e da resistência é o que nos dá a base para entender por que esses números são como são hoje. Não é acaso, é projeto. É o resultado de um processo histórico que nunca foi devidamente interrompido. Fica claro que se o Brasil ainda trava discussões tão básicas sobre a existência do racismo, é porque essa disputa pela memória, que começou lá com o Grupo Palmares em 71, continua mais viva do que nunca. Sim, muito viva. O Dia da Consciência Negra não é só sobre o passado, é sobre o presente que muitos tentam maquiar e sobre o futuro que a gente precisa construir. E é uma disputa que se dá em várias frentes. A da memória é uma delas, fundamental. Mas as fontes nos mostram outra frente de batalha, a da ascensão social e econômica. Exato. Então, antes de acreditar na conversa de quem lucra com a ignorância, é preciso lembrar: apagar a história sempre foi a principal ferramenta da opressão. E essa nova frente de batalha, a da ocupação de espaços, traz uma reflexão final que as fontes nos provocam a fazer. Ocupar espaços de poder é, sem dúvida, uma ferramenta de sobrevivência e de mudança. Mas isso levanta uma questão importante. Quais são os novos códigos e os novos conflitos que surgem quando se chega lá? Como garantir que a ascensão de alguns não se torne sutilmente uma forma de esquecer a luta de muitos? Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e o acesso a outros artigos se encontram na descrição. Lembre que o podcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre trazendo informações importantes e relevantes para o seu dia. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!